Dia de Grêmio, nada mais importa, o Careca tá de volta aqui no YouTube, direto do quarto do hospital ainda. A Martina nasceu, olha aqui, é claro que ela vai sair daqui usando esse uniforme do Grêmio. A gente ainda tá no hospital, tá tudo certo, tá tudo bem. Eu quero aqui agradecer a cada um de vocês que mandou mensagem no Instagram, no YouTube, no Twitter, no WhatsApp, a cada um que destinou alguns segundos, alguns minutos pra mandar mensagens positivas, pra rezar, pra torcer. Aqueles que não mandaram mensagens, mas estão torcendo também, muito obrigado. Vamos de imediato, direto ao ponto, que tem muita informação pra gente falar. O grande nome, vem um grande nome ou vai ser um nome? Vamos tirar o grande e botar só o nome, porque é isso que vai vir. Esqueça o grande, vem um nome que a gente conhece, um nome que é forte, mas esqueça o grande nome. Esqueça o grande nome. A lista de relacionados que não pode repetir mais. Essa lista aqui, ela não pode se repetir mais. Gente, tô falando um pouquinho mais baixo porque eu tô no hospital ainda, tá? Mas essa lista, ela não pode ser mais repetida. Não pode, tem muita carência. E eu quero falar de algumas novelas aqui. Empresários, jogadores da Copinha, reforços, lesionados. Tem uma novela inserida nessa lista de relacionados que elas não podem se repetir. Viraram novela. Outra novela, A Arena do Grêmio. Peça que vem dos Estados Unidos. Robôs para limpar o teto. Mas por que é tão complexo fazer atividades que teoricamente são simples? E aí leva uma eternidade para nós, gremistas? E o gauchão? Ele é raiz ou ele é amador? Gauchão raiz ou amador? Então, tudo isso nós vamos falar a partir de agora. Quero agradecer a paciência de vocês aqui com o Careca, por estar falando um pouquinho mais baixo. E muito obrigado de coração mesmo, pela audiência e pelo carinho que eu recebi nesses dias, em nome da Martina, que nasceu, em nome da minha esposa, do meu também. Muito obrigado por cada um de vocês. E hoje tem pós-jogo. Termina Grêmio e Novo Hamburgo. Vem pro Careca, pós-jogo direto da Arena do Grêmio na Zona Mista. O Gabriel e a Natália, os nossos repórteres, vão estar lá para entrevistar os jogadores, a coletiva do Renato, os bastidores, tudo isso, e claro que também vou estar participando, tá bom? Então vamos começar falando desse grande nome, mas antes, Esportes da Sorte. Esse é um grande nome confirmado. Tá na camisa do Grêmio, patrocina o Grêmio, dá dinheiro pro Grêmio. Então por que tu tá em outra casa de apostas se não é o Esportes da Sorte? Que inclusive tá no Big Brother Brasil também, né? Muito legal, vi hoje na TV. Esportes da Sorte, faz o teu cadastro com o Careca, mas tem que ser com o Careca. Aqui na descrição do vídeo tem o link, ajuda o Careca também. Para fechar essa primeira parte, De Petit, escola italiana de pizzaria. Eu vou sair daqui do hospital, eu vou levar minha família para comer uma pizza da De Petit Rodízio. Rapaz, nós vamos, olha, comer um rodízio maravilhoso. Filé com fritas é minha preferida. A farinha vem da Itália. De Petit, conheça a pizzaria De Petit mais próxima aí de você, tá bom? Então vamos nessa. Vamos começar. Hoje o Grêmio enfrenta o Novo Hamburgo pelo Campeonato Gaúcho, certo? Nós vamos falar dos relacionados, do time, tudo isso. Mas antes, deixa eu falar das contratações, tá? O que eu recebi aqui no hospital mesmo? Fui atrás. O grande nome. Vamos tirar o grande e deixar só o nome. Vai vir um nome conhecido para o ataque do Grêmio. Um nome que a gente pode analisar, pô, esse nome aqui realmente é incrível, esse nome talvez não seja tão forte. Vai ser um nome que as pessoas vão ter opiniões diferentes. Não vai ser um nome incontestável, como o Suárez, por exemplo. Não vem mais. Antes da gente criticar aqui abertamente, porque foi a própria direção do Grêmio que anunciava um grande nome, na palavra da direção, na palavra até do Renato, que tentava um grande nome, e me parece que não vem mais, pelo que eu recebi, vem um nome forte, mas não é um grande nome. Depois que ele vier, nós vamos analisar e vamos criticar ou elogiar. Porque a direção do Grêmio sempre vendeu a ideia e perdeu tempo nisso, tentando trazer um grande nome. Algo próximo do Suárez. Repetir o Suárez, ou maior que o Suárez, a gente sabia que era praticamente impossível. Mas próximo do Suárez, a direção do Grêmio sempre entendeu que daria. Mas não vem um grande nome. Vem um nome grande para o ataque. Também junto a isso, vem um pacotão de reforços. Por que é um pacotão? Porque se tu anunciar um só, não é um reforço que vai chamar atenção ou fazer diferença no grupo. Mas eles se somando vão dar importância, vão dar corpo. Por exemplo, Morelli, volante que é do Goiás, pertence ao Maringá, tá acertado com o Grêmio. Quem é Morelli, Léo? Eu sei, é desconhecido. Foi um volante do Goiás, fez um campeonato brasileiro mediano e tal. Pertence ao Maringá, o Grêmio já se acertou com ele. O Grêmio tá esperando acertar mais alguns nomes para anunciar o Morelli. Tem o nome Mateuzinho, que é lateral direito do Flamengo.
Mas a informação que eu tenho é que ele está bem acertado com o Corinthians. Talvez enquanto você veja esse vídeo, o Mateuzinho já esteja acertado com o Corinthians. Enfim, mas é importante a gente falar do nome dele para o esquema do Grêmio. É o tipo de jogador que o Grêmio quer. Por que o Renato quer? O Mateuzinho poderia fazer aquela função que já foi do Bitelo, que já foi do Alisson e inicialmente com o Renato foi do Ramiro. O motorzinho no meio de campo do Grêmio. O cara que ataca e marca. O cara que ataca e defende. O cara que faz gol e tira gol. Falta pro Grêmio esse motorzinho. Precisa. Por que isso? Aí nós vamos entrar num assunto. Tá aqui, ó. Isso aqui não pode se repetir mais. Não pode, cara. Não pode. Com todo respeito, não pode. Essa lista de relacionados, que já foi muito parecida contra o Avenida e agora vai ser contra o Novo Hamburgo, mostra um time carente. Carente. Fazemos aqui a lembrança, né? A gente vai pegar a lista de relacionados rapidinho, né? Kaique e Marquezin. Marquezin vai ser o titular, vai começar contra o Novo Hamburgo. Já vou falar o time aqui também, tá? A zaga, Bruno Vini, Jeromel, Gustavo Martins, Kahneman, Natan e Rodrigo Eli. Quem vai jogar? O Jeromel e o Kahneman na zaga. Laterais, ali embaixo, o Fábio, o João Pedro, o Reinaldo e o Wesley Costa. O Wesley Costa que jogou a copinha, é da base do Grêmio. Vai jogar o Reinaldo, porque não tem outro, o Cuiabano se machucou, e vai jogar o Fábio ou o João Pedro na direita. Meio de campo do Grêmio, Dodge, Cristaldo, Bessosi, Natan, PP e Vila Sante. Não vejo o Renato poupando o Vila Sante na arena. Vai jogar o Vila Sante, vai jogar o PP, vai jogar o Cristaldo. Na frente tem André Henrique, Galdino, JP Galvão, Natan Fernandes e o Rubens. Natan fazendo a posição do Soteldo. O JP Galvão vai jogar mais na frente, como centroavante. O Renato vai insistir ainda, porque a direção aposta nele, é o que tem. E o Galdino também fazendo essa função que poderia ser do Mateuzinho ou que o Renato está tentando achar no grupo ainda. Acho que o Renato já poderia mudar o Galdino também, porque ele não vem bem, tá? Essa lista de relacionados aqui, cara, se a gente jogar o Campeonato Brasileiro ou a Libertadores, esquece, a gente não ganha. Copa do Brasil não dá. Você tá careca de saber. Pega a lista de relacionados. Dos nomes aqui, do meio pra frente, quem é que vai decidir um jogo pra gente? É o Soteldo. Só que o Soteldo tá fora do gauchão e do início da Libertadores. E aí aqui tem umas novelas importantes, tá? Eu quero falar das novelas. Onde é que estão os meninos da copinha aqui? Eles não estão aqui. Por quê? Porque o Renato já falou. Os empresários estão achando que esses meninos que jogaram a copinha e chamaram a atenção do Brasil são o Messi, são o Ronaldo Fenômeno, e não são isso. O Gustavo Nunes e o Gustavinho renovou aos trancos e barrancos. O Jardiel ainda não renovou, que foi o artilheiro do Grêmio na copinha. Não renovou porque o empresário quer mais, quer um plano de carreira, quer algumas coisas, e o Grêmio tá batendo o pé. Não, vai ganhar um salário de jogador de base e aos poucos, por gatilhos, por meritocracia, se jogar no time titular, se entrar no grupo principal, se fizer gol, vai ganhando mais. A posição do Grêmio é firme nesse sentido, mas também chama atenção que toda renovação de contrato, seja da base ou dos profissionais, como foi o Vila Sante, é uma novela. Se arrasta, né? Então isso chama atenção também. Porque tem do outro lado, eu sou a favor do Grêmio, eu não sou a favor dos empresários. Mas os empresários fazem o alerta de que, olha, toda renovação está sendo um problema. Então a gente também tem que olhar com os olhos para a direção. Opa, por que está sendo um problema? A direção do Grêmio está certa em ter posicionamento, em querer pagar o que é justo para o clube, para o jogador, mas não pode toda vez ser uma novela. O Grêmio ainda não conseguiu renovar com o Jardiel, Mas quem é Jardiel? Jardiel jogou nem no profissional. Foi destaque na copinha. E aqui eu não faço referência ao jogador, eu faço referência ao empresário. Porque é o empresário que negocia, né, gente? Não é o jogador que senta na mesa e vai se acertar com o técnico, com a direção do Grêmio. Então, é preciso resolver essas novelas. Outra coisa, Carbacho, volta na metade do mês de fevereiro. Soteldo, esquece pro gauchão. Cuiabano, mais uma vez lesionado. Eu falei pra vocês, né? Ó, vende o Cuiabano. Tem que vender o Cuiabano. Por quê? Porque o Cuiabano se lesiona muito. Defensivamente ele não vai bem e o Grêmio precisa de um lateral mais marcador. Então, quando surgiu aquela sondagem do Torino, e que a gente tem como proposta, o Grêmio tinha que fazer força pra vender. Pra vender, porque a gente sabe, tá careca de saber que o Cuiabano se machuca demais. O Cuiabano agora não vai voltar pro gauchão. Né? Então ele tem um histórico de lesão que quando surgiu a tentativa de vendê-lo, uma proposta, já tinha que ter vendido, cara. Já tinha que ter vendido. O Grêmio perdeu tempo aí. Bom, essa é uma outra novela, os machucados. Cuiabano, Soteldo, o Carbajo que volta na metade do mês de fevereiro, tá?
Então tá pertinho pro Carbajo voltar, mas vai voltar naquela, né? Freio de mão puxado, tem que fazer pré-temporada, vai pegando o ritmo, até pegar ritmo é mês de março. É mês de março, né? Então esse é um problema. São algumas novelas do Grêmio, renovação, machucados, reforços, são novelinhas que enjoam o torcedor, né? Que frustram o torcedor. Bom, vamos lá que o vídeo tá ficando grande. É como eu não fiz vídeo nos últimos dias, cara, eu tenho muita coisa pra falar. Ah, uma novela que eu tava esquecendo que não é menos importante, a Arena do Grêmio. Para arrumar o telão, uma peça tem que vir dos Estados Unidos. Olha a complexidade disso, por isso a demora. Para limpar o teto da arena, alpinistas vão ser contratados. Isso já estava careca de saber, né? Que é uma equipe assim, mas também estão prevendo robôs automatizados para limpar o teto da arena. Olha quanto complexo é. A arena tem que pensar em tornar mais flexível, mais simples essas ações. Esperar que uma peça venha dos Estados Unidos para arrumar o telão? Já são 2 jogos sem o telão. O teto limpo, então, há mais de um ano. Não pode ser tão complexos tarefas que precisam de agilidade. Ter um teto limpo e um telão funcionando são coisas básicas de um estádio. E o Grêmio tem que cobrar isso, a direção tem que cobrar. Eu sei que cobra, mas tem que cobrar mais ainda. E nós, torcedores, também. Eu quero falar aqui, bom, eu já falei, né, dos relacionados, das novelas, o provável time do Grêmio, fui falando aqui entre os relacionados, e também quero falar do gauchão raiz ou amador. Mas antes, Mais Ágil, antecipe agora mesmo o teu FGTS com a Mais Ágil. Você está apertado de grana? Faz o seguinte, antecipa agora mesmo o teu FGTS com a Mais Ágil. Vai pagar tuas contas, vai comprar alguma coisa, mas tem que ser pelo link do Careca que está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então clica no link e antecipe seu FGTS agora mesmo com a Mais Ágil. Gente, essa foto aqui para você é gauchão raiz ou é gauchão amador? Isso aqui para mim é amador. Raiz, que a gente tenta colocar a palavra raiz como se fosse, né, dar uma qualidade, não, uma coisa raiz, legal, histórica, mas isso não tem nada de raiz, isso aqui é amador. Eu jogava futebol sábado de tarde lá em Taquara, onde eu nasci e cresci. Já peguei vestiário melhor que isso aqui. Isso aqui é amador, gente. Amador. Isso não é futebol raiz. Então, futebol raiz é legal, é bacana, é importante. Levar o futebol para o interior agora. Futebol amador, isso aqui, ó a enfermeira chegando aí, viu como eu tô no hospital? Isso é prova para dizer para vocês. Futebol amador. Aí não dá, com todo o respeito, nada contra o time do Avenida, mas a federação, ela tem que trabalhar junto com os clubes que não têm dinheiro. Então, o que tem que fazer a federação, que vem de patrocínio, que vem de cota? Reforma os estádios, destina uma verba para isso, faz parcerias. Não pode mais, em pleno 2024, ter vestiário assim para jogador profissional. O Grêmio, e não só o Grêmio, o Inter, gastam milhões com elencos milionários. O sócio paga também caro para ir nos jogos. Não pode ter uma condição assim. Não estou falando só da Avenida, de outros clubes também. Federação Gaúcha, essa conta também vai para você. Certo, gente? Tamo junto. Obrigado. Obrigado mesmo pelo carinho de vocês, pela audiência. Pós-jogo hoje. Termina o jogo contra o Novo Hamburgo. Vem pro pós-jogo do Careca pra gente repercutir tudo o que vai acontecer nessa partida. Quem sabe ainda hoje, enquanto eu tô gravando esse vídeo aqui, ou depois do jogo, tem anúncio de jogador. Tomara. Vamos ficar na expectativa. Valeu, tamo junto. Vamos, Grêmio!